Estava com Deus. Olá, que a paz seja convosco. Hoje leremos mais 3 capítulos do livro de Gênesis, ok? Então vamos orar? Pai querido, Pai amado, gratidão por tudo que o Senhor tem feito por nós, porque até aqui o Senhor nos ajudou, nos ajuda todos os dias, nos dá livramentos, nos derrama da tua sabedoria, renova as tuas misericórdias. Eu sou grata a ti, Pai, por este tempo de aprendizado, de sabedoria. Muito obrigada, Senhor. E clamo agora ao Senhor que o Senhor nos abra os olhos, que o seu Espírito Santo possa nos revelar a tua palavra e nos orientar em tudo que vamos fazer, acerca do que vamos ler. Amém? Muito obrigada, Senhor, é o que eu te peço em nome do Senhor Jesus. Amém. Bom, então, Gênesis capítulo 13. E Abrão saiu do Egito para o sul, ele e sua esposa e tudo o que tinha, e Ló com ele. E Abrão era muito rico em gado, em prata e em ouro. E ele foi em suas viagens do sul até Betel, até o lugar em que sua tenda havia estado no início, entre Betel e Ai, até o lugar do altar que ele fizera ali no início. E ali Abrão invocou o nome do Senhor. E Ló também, que foi com Abrão, tinha rebanhos e gado e tendas. E a terra não foi capaz de comportá-los para que eles pudessem habitar juntos, porque eram muitos os seus bens, de modo que não puderam habitar juntos. E houve contenda entre os pastores do gado de Abrão e os pastores do gado de Ló. E os cananeus e os perizeus habitavam na terra nesse tempo. E Abrão disse a Ló: que não haja contenda, eu te suplico, entre mim e ti, e entre meus pastores e teus pastores, pois somos irmãos. Não está a terra toda diante de ti? Suplico-te que te apartes de mim. Se tomares a esquerda, então eu irei para a direita. Se te apartares para a direita, então eu irei para a esquerda. E Ló levantou os olhos e viu toda a planície do Jordão, que era bem regada em todo lugar, antes do Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, quando se entra em Zoar. Então Ló escolheu para si toda a planície do Jordão, e Ló viajou para o leste, e eles se apartaram um do outro. Abrão habitou na terra de Canaã, e Ló habitou nas cidades da planície, e armou sua tenda em direção a Sodoma. Mas os homens de Sodoma eram extremamente perversos e pecadores diante do Senhor. E o Senhor disse a Abrão, depois que Ló se apartou dele: eleva agora os teus olhos e olha do lugar em que estás para o norte e para o sul e para o leste e para o oeste, porque toda a terra que tu vês, para sempre eu te darei e à tua semente. E eu farei a tua semente como o pó da terra, de modo que se um homem puder contar o pó da terra, então também a tua semente será contada. Levanta-te, caminha pela terra no seu comprimento e na sua largura, pois a ti eu a darei. Então Abrão removeu a sua tenda e veio habitar na planície de Manre, que é Hebrom, e ali edificou um altar ao Senhor. Gênesis capítulo 14.
E aconteceu nos dias de Anrafel, rei de Sinar, Arioque, rei de Elazar, e Quedorlaomer, rei de Elão, e Tidal, rei de nações, que estes fizeram guerra a Bera, rei de Sodoma, a Birza, rei de Gomorra, a Sinabe, rei de Adma, e a Semeber, rei de Zeboim, e ao rei de Bela, que é Zoar. Todos estes foram reunidos no vale de Sidim, que é o mar de Sal. Eles serviram 12 anos a Quedorlaomer e no 13º ano se rebelaram. E no 14º ano veio Quedorlaomer e os reis que estavam com ele, e feriram os Refaíns em Asterote Carnaim, e os Uzins em An, e os Emins em Savé Quiriataim, e os Oreus no seu monte Seir, até El-Pará, que fica junto ao deserto. E eles retornaram e vieram a Emispat, que é Cádiz, e feriram toda a terra dos amalequitas e também os amorreus que habitavam em Azazon Tamar. E saiu o rei de Sodoma e o rei de Gomorra e o rei de Admá e o rei de Zeboim e o rei de Bela. Esta é Zoar, e se juntaram à batalha contra eles no vale de Sidim, contra Quedorlaomer, rei de Elão, e Tidal, rei das nações, e Anrafel, rei de Sinar, e Arioque, rei de Elazar. 4 reis contra 5. E o vale de Sidim estava cheio de poços de betume, e os reis de Sodoma e Gomorra fugiram e caíram ali, e os restantes fugiram para o monte. E eles tomaram todos os bens de Sodoma e Gomorra e todos os seus mantimentos e foram no seu caminho. E eles tomaram Ló, filho do irmão de Abrão, que habitava em Sodoma, e os seus bens, e partiram. E veio um que havia escapado e contou a Abrão, o hebreu, pois ele habitava na planície de Manre, o amorreu, irmão de Escol e irmão de Aner. E estes eram confederados de Abrão. E quando Abrão ouviu que o seu irmão foi levado cativo, ele armou os seus servos treinados, nascidos na sua própria casa, 318, e os perseguiu até Dan. E ele se dividiu contra eles, e ele e seus servos à noite, e os feriu e os perseguiu até Obá, que está à esquerda de Damasco. E ele trouxe de volta todos os bens e também trouxe novamente o seu irmão Ló e seus bens e também as mulheres e o povo. E o rei de Sodoma saiu para encontrá-lo depois de seu retorno do massacre a Quedorlaomer, e os reis que estavam com ele no vale de Savé, que é o vale do rei. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e ele era o sacerdote do Deus Altíssimo. E ele o abençoou e disse: Bendito seja Abrão, do Deus Altíssimo, possuidor do céu e da terra, e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou teus inimigos em tuas mãos. E lhe deu dízimos de tudo. E o rei de Sodoma disse a Abrão: Dá-me as pessoas e toma os bens para ti. E Abrão disse ao rei de Sodoma: Eu levanto a minha mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, o possuidor do céu e da terra, que não tomarei nem um fio,
nem a correia de uma sandália, e que não tomarei coisa alguma que é tua, para que não digas: eu enriqueci a Abrão, salvo tão somente o que os jovens comeram e a parte dos homens que foram comigo, Aner, Escol e Manre, que eles tomem a sua parte. Gênesis capítulo 15. Depois dessas coisas, a palavra do Senhor veio a Abrão em uma visão, dizendo: Não temas, Abrão, eu sou o teu escudo e a tua recompensa será infinitamente grande. E Abrão disse: Senhor Deus, o que me darás, visto que ando sem filhos e o mordomo da minha casa é Eliezer de Damasco? E Abrão disse: Eis que não me deste semente, e eis que um nascido na minha casa é meu herdeiro. E eis que a palavra do Senhor veio a ele, dizendo: Este não será teu herdeiro, mas o que sairá de tuas próprias entranhas será teu herdeiro. E ele o trouxe para fora e disse: Olha agora para o céu e conta as estrelas, se tu fores capaz de contá-las. E lhe disse: Assim será a tua semente. E ele creu no Senhor, e ele lhe atribuiu isto por justiça. E ele disse-lhe: Eu sou o Senhor que te trouxe de Ur dos Caldeus para te dar esta terra para herdá-la. E ele disse: Senhor Deus, como eu saberei que hei de herdá-la? E ele lhe disse: Toma para mim uma novilha de 3 anos de idade, e uma cabra de 3 anos de idade, e um carneiro de 3 anos de idade, e uma rola e um pombinho. E tomou para ele todos estes, e os dividiu ao meio, e colocou cada parte na frente da outra. Mas as aves ele não dividiu. E quando as aves desciam sobre as carcaças, Abrão as enxotava. E quando o sol estava se pondo, um profundo sono caiu sobre Abrão, e eis que um horror de grande escuridão caiu sobre ele. E ele disse a Abrão: Saibas com certeza que tua semente será estrangeira na terra que não é sua, e o servirão, e eles o afligirão por 400 anos. E também a essa nação, a quem eles servirão, eu julgarei. E depois eles sairão com grandes posses, e tu irás para os teus pais em paz. Tu serás sepultado em boa velhice. Mas na 4ª geração, eles virão para cá novamente, pois a iniquidade dos amorreus ainda não está completa. E aconteceu que quando o sol se pôs e ficou escuro, eis que um forno de fumaça e uma lâmpada acesa passaram entre aqueles pedaços. No mesmo dia, o Senhor fez um pacto com Abrão, dizendo: À tua semente eu darei esta terra, do rio do Egito até o grande rio, o rio Eufrates, os queneus e os quenezeus e os cadmoneus e os heteus e os ferezeus e os refaíns e os amorreus e os cananeus e os girgazeus e os jebuseus. Amém? Uau! Terminamos mais 3 capítulos, irmãos. Olha quanta coisa. É pacto do Senhor com Abrão. É Melquisedeque aparecendo, né? O sumo sacerdote, né? Lá depois vai falar dele lá em Hebreus, sobre Melquisedeque, né?
Muita coisa boa para Deus revelar ao nosso coração, amém? Deus abençoe sua vida. Espero que a leitura tenha ficado clara, tá bom? E nos vemos no próximo vídeo. Se Deus quiser, em nome do Senhor Jesus. Amém? Fiquem na paz.